Eu terminei a aula passada falando sobre a importância de desenvolver o comportamento da paciência. E abro essa aula falando sobre a importância de ser uma boa ouvinte. Por que ser uma boa ouvinte? Olha, pode ser que a sua aluna chegue para te mostrar a foto do netinho dela pela 10ª vez. Né? Já mostrou, já contou uma história que para ela é tão importante. E você provavelmente vai estar pensando em outra coisa, vai estar com pressa, vai estar focada na sua vida, mas seja uma boa ouvinte, né? Faça até de conta que você ainda não ouviu aquela história. Porque muitas vezes ela conta de novo, muito mais para perceber a importância dela para você, para ganhar de novo aquele olhar de admiração, aquela atenção que às vezes dentro de casa ela não tem, né? Claro que a gente tem que tudo isso saber, dentro de todo esse contexto, saber a dose, né? A gente não pode, por exemplo, comprometer a nossa aula ouvindo histórias das nossas alunas, né? Ou deixar, por exemplo, aquele intervalo que a gente faz rapidinho, né, para dar alguns avisos, deixar que esse intervalo vire um bate-papo. Mas, principalmente no final da aula, deixe alguns minutinhos reservados, sempre que possível, para ouvir algumas alunas. É esse o espaço que algumas vão encontrar para compartilhar com você coisas importantes da vida delas. E isso faz muita diferença para todo o processo de fidelização, de fortalecimento de vínculo que ela vai criar com você. Porém, é importante também saber finalizar a conversa, né? De tão carente que algumas pessoas são, né? De tão sozinhas, solitárias. E quando eu digo solitárias, não são só aquelas que moram sozinhas, não. Eu tô falando daquelas que às vezes moram com uma família enorme, mas que ficam ali esquecidas em casa, né? Cada um no seu celular, cada um no seu mundo, nos seus compromissos, focados nos seus problemas, e ela ali, né? Se sentindo absolutamente cercada de pessoas e sozinha ao mesmo tempo. Então, é importante que a gente crie esse espaço, né? Por isso tão fundamental, tão vital para o nosso trabalho, criar esses momentos da turma poder conversar, né? Porque é aí que ela vai encontrar também espaço para não focar tudo em você, não te sobrecarregar, em outras amigas, em outras alunas, e realmente é nesse momento que a gente consegue ir transformando a nossa turma de dança em uma turma de amigas, tá? Por isso é importante também você saber finalizar a conversa. Por quê? Você não pode, mais uma vez, comprometer o resultado da sua aula, né? Deixar algumas alunas esperando para ouvir a conversa de alguém. É claro que você tem que ouvir com carinho, mas você precisa ter alguma habilidade para falar: olha, entendi, claro, ai que legal, deixa eu te mostrar a foto do meu neto, deixa eu ver. E aí você vai arrumando o som, por exemplo, mostrando que você está prestando atenção, mas que ao mesmo tempo você também está ocupado, né? Então, não se coloque numa postura de absoluta prontidão e entrega. Coloque-se numa posição de interesse, porém comprometida com a atividade principal daquele momento. Agora, é claro que se você não está ali na aula, se vocês estão numa festa, se vocês estão num encontro, num chazinho na casa de alguém, é outra conversa, né? Você não precisa ser tão radical e se preocupar tanto em finalizar uma conversa, a não ser que seja alguém que te manipule o tempo inteiro, né? Porque também tem algumas que querem você, sim, querem te levar para casa se deixar. E isso tudo, mais uma vez, demonstração de carinho e admiração pelo seu trabalho e por você. Mas você precisa pensar na turma como um todo, lembra? Que a turma está sempre acima do individual, então por isso é tão importante a gente saber distribuir a nossa atenção entre todas as alunas. Incluir sempre, né? É papel da embaixadora, a embaixadora de turma é aquela representante que eu já falei tantas vezes aqui, aquela representante que vai nos ajudar, que vai ser porta-voz da turma, que vai levar algumas informações, que vai inclusive colher sugestões, te trazer opiniões, né, de algumas amigas, de algumas alunas, e essa embaixadora também pode ser uma peça-chave para te ajudar a incluir algumas alunas. E quando eu digo incluir, não é só aquela rotina, né, aquela prática sagrada de apresentar aluno na primeira aula, não.
Tem algumas alunas, né, algumas pessoas que são muito tímidas, são muito introvertidas, ou não estão até preparadas para todo esse relacionamento que a gente quer proporcionar. Então elas demoram um pouco mais para se entrosar com a turma, tá? E você precisa ficar atenta a incluir sempre, né? Por exemplo, vamos marcar uma foto da nossa turma. Todo mundo de camiseta preta. E aí, de repente, tem lá aquela aluna que, né, não usa preto na quarta-feira. Já pode parecer absurdo, né? Já passei por esse tipo de situação. Tem aluna que não usa preto de jeito nenhum, só usa colorido, você marcou a foto de preto. Então, de repente, né, se for possível, você marcar a foto com uma camiseta de outra cor para ela poder participar. Então, são pequenos detalhes, né, que quem trabalha com gente, com ser humano, sabe que esse ser complexo, né, diverso, super desafiador, muitas vezes exige da gente um nível de raciocínio e envolvimento muito grande, tá? Mas incluir sempre é seu papel, nos pequenos, nos médios e nos grandes eventos que acontecem dentro da sua turma. Desenvolver uma excelente didática. Quando a gente fala de inclusão, né, dentro da aula de dança, a gente fala também de você conseguir aplicar todas as ferramentas ensinadas aqui, né, de você conseguir elaborar uma aula, uma estratégia onde as fases sejam respeitadas, onde a intensidade e o grau de complexidade também sejam adequados à sua turma. Então, tudo isso se diz respeito a ter uma boa didática, né? E isso exige o quê? Treino. Treino, 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 prática, prática, prática e, acima de tudo, você se colocar no lugar da sua aluna para estar sempre melhorando a sua performance como professora. Ser líder, né? Desenvolver a sua liderança dentro da sua turma. E quando eu digo ser líder, não impor a sua opinião, né? Mostrar quem manda ali, não. Ser líder é até um processo meio natural, que acontece quando você se importa de verdade com as pessoas, né? Então elas passam a querer estar perto de você, elas passam a comprar as suas ideias, a ser seus parceiros. Então é fundamental que você também pense que tipo de atitude, né, que tipo de envolvimento, que propostas você vai fazer para que a sua turma te enxergue dessa maneira, como líder. Saber solucionar conflitos. Também já falei sobre isso, né? Quanto mais perto, mais difícil. Quanto mais a nossa turma se envolve, quanto mais as pessoas se conhecem, convivem, provavelmente mais conflitos você terá, mais conflitos haverá no seu dia a dia. E esses conflitos podem ser coisas simples, desde de decidir que dia você vai fazer, por exemplo, um encontro. Umas preferem na terça, outras preferem na quinta, e umas têm um jeitinho carinhoso de falar, ah, poxa vida, será que não dá para ser na terça-feira, que é o dia que eu posso? E outras têm um jeito super grosseiro de falar, né? Porque aprenderam assim, porque a história de vida delas é essa. E aí você tem que saber ali com muito jeitinho contornar a situação. De repente um dia marca na terça, né? Numa outra ocasião marca na quinta. Eu, por exemplo, faço festa de aniversariante do mês. Em um mês eu faço 9 da manhã, no outro mês eu faço 10 da manhã, por uma questão de logística de horário de aula, né? Então, para você ver como a gente precisa ir, né, se adaptando e criando situações para incluir sempre e, ao mesmo tempo, neutralizar os possíveis conflitos que podem acontecer dentro da nossa sala de aula. Saber a dose certa é a última habilidade. Então, saber a dose certa diz respeito a essa doação que nós constantemente temos que fazer dentro da nossa sala de aula, né? Dentro do nosso projeto, dentro do nosso dia a dia. Tá? A gente começa a se envolver muito com a turma, a gente começa a se envolver muito com algumas alunas e às vezes falta espaço para a gente na nossa vida. Meu pai costuma falar uma coisa que eu gosto muito, muito de ouvir e que me faz sempre refletir sobre isso. Ele fala o seguinte, que a gente só tem que dar o que nos sobra. Então, se você às vezes está se dedicando demais para sua turma ou para algumas alunas especificamente e sentindo que dentro de casa você não está sendo uma boa irmã, uma boa filha, uma boa esposa, né, uma boa parceira, então é porque você precisa rever esse nível de doação, esse nível de entrega para que a sua vida tenha equilíbrio, senão você não consegue manter isso ao longo do tempo, tá? Então, eu tô só dando um exemplo, mas saber a dose certa serve para tudo. O tempo inteiro a gente tem que saber o limite entre dar,
né? E até onde a gente pode chegar. Né, se poupar um pouco também para que a gente consiga atender todo mundo, para que a gente consiga ter energia no dia a dia, para que você não fique morta de cansada, emocionalmente esgotada, porque você está se dando demais e criando altíssimas expectativas a respeito das pessoas, tá bom? Então, te desejo muita reflexão, esse é um aprendizado eterno, né? Lá no começo eu sempre digo que inspirar para transformar, a gente pensa em fazer isso com as nossas alunas, mas no fundo mesmo, quem se transforma primeiro somos nós, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Essas 2 primeiras aulas desse módulo são aulas que eu gosto bastante de dar, de falar sobre, que eu acho que é super importante para a gente como ser humano e como profissional.